E eu nunca preguei essa mensagem nesse texto. Nunca. Aliás, é um texto que eu sempre pulava, né, quando começa a ler, porque muitas vezes a gente não tem muito interesse em ler sobre genealogia. O que é genealogia? É a descendência. Fulano que gerou Ciclano, que gerou Bertano, que gerou Maria, que gerou José. É como se a gente começasse, é como se você começasse a falar, não, eu sou filho da Maria, do José, meu avô era Antônio e Odete, meu bisavô chamava fulano, né? E a Bíblia, em alguns momentos, ela começa a falar de genealogia, que é o estudo que tem por objeto estabelecer a origem de um indivíduo ou de uma família. Todos nós temos uma genealogia. Eu, quando fui à Espanha, em Toledo, uma cidade perto de Madrid, eu achei lá muito interessante, um lugar que tinha muitas famílias que vieram do povo judeu, mas que trocaram de nome por causa da perseguição. Falei, deixa eu ver se a minha família não está aí. Comecei a pesquisar e achei a minha família lá. Pode ser até que eu, né, seja uns descendentes. Mas, normalmente, quando a gente vai ler sobre genealogia, a gente não tem muito interesse, não. Não é um assunto que desperta nos crentes muito interesse. Mas hoje eu vou falar sobre isso que Deus colocou no meu coração. Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 1. Nós vamos ler o primeiro versículo e depois assentar e continuar lendo até o versículo 16. Se você tiver sem a Bíblia, acompanha no telão aqui. Você viu que igreja chique que você está visitando? Tem até telão, né? Quando não tem Bíblia, mas está no telão aqui, né? Mateus, capítulo 1, do verso 1 a 16. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Agora você senta e a gente vai continuar lendo. Desde Abraão até Jesus. E vai ser uma leitura aqui que você vai ver nomes aqui. Talvez você não vai entender nada. Talvez a gente, né, vai estudar daqui a pouco e eu vou falar sobre alguns personagens que estavam na genealogia de Jesus. Leia comigo aí. Abraão gerou Isaac. Isaac gerou a Jacó. E Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou de Tamar, uma mulher, a Pérez e a Zerá. E Pérez gerou a Esrom. E Esrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab. E Aminadab gerou a Naasson. E Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou de Raabe a Boaz. E Boaz gerou de Rute a Obed. E Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi. E o rei Davi gerou a Salomão, daquela que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão. E Roboão gerou a Abiom. E Abiom gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá. E Josafá gerou a Jorão. E Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão. E Jotão gerou a Acás. E Acás gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés. E Manassés gerou a Amon. E Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jacomias. E os seus irmãos na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel. E Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde. E Abiúde gerou a Eliaquim. E Eliaquim gerou a Azer. E Azer gerou a Sadoque. E Sadoque gerou a Aquim. E Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eliezer. E Eliezer gerou a Matã. E Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Não decorei não, viu, irmãos? Eu estou lendo lá no telão, viu? Até a memória às vezes dá uma falhada. Pastor, o que tem a ver a genealogia, a história? Todos nós carregamos em nós os nossos genes. Genes que vêm às vezes de pessoas no nosso passado que foram complicados. Você conhece às vezes algumas 2, 3 gerações no máximo. Talvez se eu perguntar aqui, irmãos, a gente tem uma memória curta. Se eu perguntar qual é o nome dos seus 4 bisavós, todos nós tivemos 4 bisavós.
Os pais dos nossos avós. Quem se lembra o nome completo dos 4 bisavós que você teve? Alguém lembra? Já vai ganhar um chocolate. Os 4 bisavós. Alguém lembra? Você lembra o nome dos 4 bisavós seu? Está vivo ainda? Olha. Glória a Deus. Depois você é mulher, né? Depois você vai ganhar um chocolate. Aqui a Bíblia fala de milhares de anos de geração. Desde que Deus chamou Abraão até chegar em Jesus. Passaram aqui por diversas gerações. Nem sempre é a nossa leitura preferida. Eu acho que pouca gente aqui teve um dia a curiosidade de ler esta genealogia de Jesus e estudar. Olha, nas primeiras leituras bíblicas que eu fiz, eu confesso que eu sempre pulava essas partes de genealogia. Já vi tantos relatos de pessoas que, como eu também, mas a genealogia contém ensinamentos profundos para nós, porque se não fosse assim, Deus não tinha colocado na Bíblia. Se está na palavra, é porque Deus achou importante que chegasse a nós. Sim ou não, irmãos? Eu creio que a Bíblia é a palavra de Deus. Tem gente que acredita numa página e não acredita na outra. Não, eu creio que Deus salva, mas esse negócio de dar dízimo aí não está com nada. Então arranca essa página. Ah, eu acho que Deus salva a família, mas esse negócio de cura aí não é comigo. Então arranca a página. Se Deus deixou os 66 livros, se Deus deixou um testamento antigo e um novo, é porque é para nós aprendermos, buscarmos a palavra. E assim eu creio. E nesta genealogia tem nomes muito importantes, né? Davi, Salomão, Abraão, Jacó. Todos fazem parte desta genealogia de Jesus. Mais de 40 nomes aqui que a gente normalmente prega sobre eles, fala deles. Mas aqui tem 4 mulheres. Na genealogia de Jesus são citadas 4 mulheres. E eu já me questionei por que essas mulheres estão aqui. Primeiro que a sociedade do povo judeu é uma sociedade extremamente machista. A mulher para eles é alguém assim, né? Eu fui a Israel, a gente passando de ônibus, estava o marido e um amigo assim sentado, e a mulher com um filho aqui embaixo do braço e descarregando compra de supermercado. Falei, puxa, igualzinho o Brasil, né? Igualzinho, aí. A mulher lá, quando Jesus estava conversando sozinho no poço de Jacó com uma mulher, os discípulos chegaram e falaram, Jesus falando com uma mulher sozinho? Que isso? O que está acontecendo? Porque era proibido de um homem falar sozinho com uma mulher. A mulher, ela tinha um papel muito aquém da realidade, né? Então, mas tem 4 mulheres que entram na genealogia de Jesus. E eu quero que você observe o paralelo dessas 4 mulheres. Porque eram mulheres, irmãos, que para muita gente não deviam estar na linha de sucessão de Jesus. Eu vou falar sobre essas mulheres. A primeira mulher que é citada chama Tamar. O nome já é difícil, né? Tamar, né? Como é que tá as coisas? Tamar, né? Tamar. Não é Tamal, viu, irmãs? É Tamar. Esta mulher se casou com filho de Judá. Jacó gerou os 12 tribos. E ela se casou com um dos filhos de Jacó, de Judá. Chamava Er. E a Bíblia diz que ele era um homem tão ruim que Deus o matou. Ela teve que casar com o sucessor, que era o irmão. Antigamente, irmãos, se o marido morresse e não tivesse filhos, a mulher, ele tinha que abraçar a mulher do irmão que morreu. E ela foi abraçada pelo Onã. O Onã era pior do que o marido dela. E a Bíblia diz que quando eles tinham relações sexuais, o Onã, na hora da ejaculação, o Onã derramava na terra. O Onã não queria gerar filhos com ela. E Deus matou o Onã também. Ela ficou viúva 2 vezes, a Tamar. Aí ela foi até o sogro, falou, viu, você tem mais um filho novo aí. Não, mas meu filho é muito novinho. Desde que quando ele fizer a idade, eu levo ele. O pai pensou assim, puxa, o Judá pensou, eu já sou velho. Eu já não vou gerar mais filho. Essa mulher já matou 2 filhos meus. Eu vou dar o mais novo para ela, vai morrer também. E o Judá começou a enrolar. Começou a enrolar. E mandou ela para a casa de uns parentes lá, distante. E o tempo do filho casar deu e ele nada. O Judá falou, não, essa mulher vai matar mais um filho. Ela bolou um plano
quando ele foi para o campo cuidar das ovelhas, ela se disfarçou de prostituta, né? Aqueles véus, né, que a mulherada lá do Oriente usa, ficou só o olho, né? O Judá estava no campo, meio tomou uns goró, e ela foi lá e se deitou com ele, e teve um filho com ele. E foram avisar ele tempos depois, né? Na hora que ele não tinha dinheiro para pagar ela, falou: eu estou sem dinheiro. Além de tudo, ainda estava sem dinheiro para pagar a prostituta. Ele falou: então me dá aqui um selo seu aqui, depois você manda em casa, eu devolvo o selo. Ela não se identificou, não falou quem era. O Judá foi embora, mandou procurar, ninguém achou aquela mulher, ficou por isso mesmo. Um tempo depois, ela está grávida. E avisam o Judá, falou: a tua nora está grávida. Falou: o quê? Sem vergonha, que safada. Chama ela aqui, vamos apedrejar ela. E quando chamaram, né, a Tamar, falou: vamos te apedrejar. Você adulterou, você é uma viúva e está grávida. Ela falou: tudo bem, mas vocês não querem saber o nome do homem que é o pai do meu filho? Quem é? Pode falar. Isso diante de todo o povo e diante do Judá, que era o sogro, né, aquele sogro fariseu, aquele sogro santo. Falou: então, o nome do pai do meu filho é o nome desse bordão aqui, ó. É seu, Judá. Essa criança é sua. E o Judá reconheceu o erro, falou: você é mais correta do que eu. Vá para casa, tenha seu filho, cuide dele, né? O Judá confessou que ele realmente tinha, ele sabia que era dele. E ela teve o seu filho. Ela não morreu. E ela entra na genealogia de Jesus, uma mulher que enganou o sogro. Teve um filho e entra na genealogia de Jesus. Olha que mulher, irmãos. Mas tem uma segunda mulher aqui, chama Raabe. Quando o povo de Deus chega na terra prometida, a primeira cidade é Jericó. Tinha uma muralha fortificada, passava uma carroça em cima das muralhas, intransponíveis. Josué pega as espias e manda lá, falou: vai lá dentro, vê se tem alguma brecha para a gente conquistar a cidade. E eles foram lá, os espias, mas foram descobertos. E o povo queria matá-los. E eles entraram na casa de uma prostituta, chamada Raabe. E a Raabe falou: eu sei que o Deus de vocês vai destruir essa cidade. Então eu vou esconder vocês. Os soldados vêm em casa, eu vou escondê-los, mas eu quero uma promessa de vocês: que quando vocês destruírem a cidade, eu e minha família seremos poupados. Raabe, a prostituta que escondeu os espiões. E assim aconteceu. Eles disseram: então, quando a gente destruir a cidade, você vai colocar um pano vermelho na janela da sua casa, e todo mundo de Israel saberá que nesta casa você estará protegida. Ali já estava representando o vermelho do sangue de Jesus na nossa casa, que quando havia destruição, a nossa casa seria preservada. Já estava representando o sangue passado na porta lá no Egito na Páscoa, que o anjo da morte passou, mas quando havia o sangue de Jesus, o anjo não entrou. Raabe é livre da destruição, ela é acolhida pelo povo judeu e ela entra na genealogia de Jesus. Tamar, que enganou o sogro, Raabe, a prostituta, entra na linha de Jesus. Oh, meu Deus, pastor, olha só, né? Não, tem mais uma aqui, a Ruth. Ruth era uma mulher moabita. Moabita era um povo, irmãos, discriminado, um povo tremendamente amaldiçoado, era um povo que era mal visto. Moabitas eram filhos de Ló. Quando Ló separou de Abraão, ele era sobrinho de Abraão, ele foi para uma terra que era Sodoma e Gomorra. E Deus falou: vou destruir essa cidade. Deus mandou anjo para tirar o Ló de lá. E saiu Ló, a sua esposa e as suas duas filhas. Saíram correndo porque Deus destruiu aquela cidade. Já estou na Ruth já, viu, mídia? Já estou mudando para Ruth. Isso. E quando eles estão saindo, irmãos, Deus falou assim, o anjo falou: não olhe para trás, que Deus vai mandar fogo. E está saindo Ló, a esposa e as duas filhas e os anjos. Não olhe para trás, que Deus vai destruir aquela cidade, Sodoma e Gomorra. Mas a mulher de Ló
a última olhadinha. E a Bíblia diz que ela vira uma estátua de sal. Ficou lá. Saiu Ló e as duas filhas, e vão morar numa caverna. E as filhas, passando o tempo, dizem: ó, nosso pai já está ficando velho, nós não temos quem faça a nossa descendência, vai morrer em nós a descendência. E elas embebedam o pai, têm relações sexuais com o filho, com o pai. E ali nasce um menino chamado Moabe, que é o pai dos moabitas. Ruth, esta mulher que eu estou falando, ela era moabita. Ela era de uma descendência desqualificada. Ela era de uma descendência amaldiçoada. Quando o povo judeu via os moabitas, eles cortavam o caminho, não pegava nem na mão, porque, meu Deus, moabita. Aí vem essa mulher chamada Ruth, uma moabita, que fez uma aliança com a sua sogra chamada Noemi. Ela ficou viúva. Ela foi colher resto de comida. Lá ela encontrou o dono do campo chamado Boaz, que olhou para ela e disse: essa mulher tem algo especial. Ela está colhendo o resto de comida, mas ela tem algo especial. E Boaz a remiu. Boaz casou com ela. Ela já era viúva. E ali gerou a Obed, que gerou a Jessé, que gerou a Davi. Estamos falando da bisavó de Davi. Mas uma mulher que vem de uma linhagem totalmente desqualificada. A quarta mulher que aparece na linhagem de Jesus chama-se Betseba. E ela é muito conhecida. É aquela mulher que, quando Davi estava à tarde no terraço, todo o exército está na guerra, os generais, os soldados, o Davi fica no palácio. A Bíblia diz que era tempo de guerra e Davi estava no palácio. É um complicado, irmãos, quando todo mundo está na guerra, a igreja está na guerra, a família está na guerra, o país está na guerra, e está todo mundo no palácio. O Davi está no palácio, e a Bíblia diz que ele acorda à tarde, tem o que fazer, os amigos estão tudo lá na guerra. E ele olha do palácio e vê uma mulher tomando banho na laje ao lado. Ele vê a garota da laje. Está ela lá tomando banho, desprevenida. Talvez ela pensou: os homens estão tudo na guerra, vou ficar meio à vontade. E Davi a olha, chama o soldado: quem que é aquela lá? Betseba. Casada? Casada. Quem é o marido dela? Urias. Cadê ele? Está na guerra. General. Chama ela lá. E Davi a traz para o palácio. E adultera com ela. E a engravida. E quando engravida, bate o desespero. E ele manda um mensageiro e diz: manda o marido dela vir para se deitar com ela. Aí vai dizer que é o filho dele, está tudo certo. O marido vem, Urias: pois não, meu general, meu rei, o senhor está me chamando? Sim, entra para dentro da tua casa, fica com a tua esposa. Urias era um homem de princípio, falou: meu senhor, os meus soldados estão na guerra, tem gente morrendo, eu não vou entrar dentro da minha casa. E ele fica do lado de fora da casa, ele não entra dentro de casa. E aí então não tem jeito. Davi escreve uma carta, entrega para ele e falou: então entrega essa carta para o seu comandante lá na batalha. Na carta dizia: coloque este homem, Urias, no pior lugar da batalha. Coloque ele num lugar onde certamente ele vai morrer. E ele mesmo, Urias, leva a carta de execução dele. Ele morre. Davi se casa com Betseba. Eles têm um filho. Quando está próximo aí do filho, o profeta Natan vai lá e acusa o erro dele. Foi: Davi, olha só como Deus trabalha, né? Levantou um profeta. Foi lá: Davi, fala para mim uma coisa. Pois não, profeta, pode falar. Estava tudo bem, ele casou, já estava tendo filho, estava tudo bem, encobriu o pecado. Tem gente que acha que encobriu o pecado, está tudo bem. Davi, fala uma coisa para mim. Julga um caso aqui para mim. Tem um homem aqui em Israel, ele tinha 1000 ovelhas. E veio um visitante na casa dele, ele matou a ovelha do vizinho, que só tinha uma, para fazer comida para aquele visitante. Davi falou: mas que canalha.
o Natan falou: é canalha. Diga para mim, rei, o que esse homem merece? Ele tinha 1000 ovelhas e matou a ovelha do vizinho que só tinha uma. Davi cirou e falou: esse homem merece a morte. Esse homem merece morrer. E o Natan disse: esse homem é você. Você tem tantas mulheres no seu harém, e você vai tomar a mulher de Urias. Davi viu que Deus estava mostrando a sua nudez. Se é muito de nós que está na posição de Davi, manda matar o profeta. Psst, chama aqui, mata esse profeta aqui, que ele é falso profeta. Porque a gente, quando erra, a gente não gosta de ser acusado do erro. Mas Davi, a Bíblia diz que ele era um homem segundo o coração de Deus. E ele entende, ele se arrepende, ele chora. Davi paga um preço pesado por causa desse erro dele. Davi paga um preço pesado. Mas ele se arrepende. Essa Betseba, o filho que nasceu dessa relação morre. A criança morre. E Deus permite que ele tenha outro filho, que é Salomão. De onde vem a genealogia? Eu estou falando de Betseba. Esta mulher entra na genealogia de Jesus. 4 mulheres. Uma era adúltera, outra era moabita, outra era uma prostituta e a outra se deitou com o sogro. Meu Deus, pastor, isso eram coisas, irmãos, de Velho Testamento. Isso eram coisas que à época era outra cultura. O sangue dessas mulheres corria na veia de Jesus, porque o sangue do teu antepassado está na tua veia. Eu tinha um avô que era português, grandão, olho azul. Minha avó era índia. Minhas irmãs nasceram parecidas com ela, cabelo preto, comprido. Eu nasci parecido com meu avô, o vô Arlindo. A minha avó Sara, 96 anos, ela olhava para mim, ela chorava. Que foi, vó? Você é a cara do Arlindo. Falei, vó, o Arlindo devia ser lindo. Ai, devia ser, né? Casou. Ela era a dona da fazenda, o Arlindo casou com a dona da fazenda. Porque eu carrego em mim o gene do vô Arlindo. No meu sangue, irmãos, está a formação de milhares de pessoas que passaram pela minha genealogia. No seu também. Você tem características físicas de pessoas da sua família, talvez que você nem conheça. Jesus tinha o sangue dessas mulheres. Ele descendia disso. Talvez na sua família tenha história de pessoas que você não tem muito orgulho. Pessoas que já passaram, nem fala, né? Às vezes no passado mais recente, nem vamos falar daquele lá, porque aquele lá não valia nada. E aquele outro lá aprontou tanto. Ah, mas talvez tenha história que você nem saiba. Pessoas que a gente nem imagina o que aconteceu na família, mas a gente não teria orgulho. Os nomes registrados nesta genealogia estão ali estampados no início do Novo Testamento. É como se houvesse um destaque, uma sequência de nomes importantes, porém com relatos bíblicos nada honrosos. Deus podia omitir essas mulheres. Deus podia dizer, não, Jesus veio de uma linhagem pura. Eu gosto muito de museu. Quando eu vou viajar e tem museu, Petrópolis tem um museu muito bacana, um museu imperial, né? Na Europa. Quando eu viajo fora, quando eu vou numa cidade, eu gosto de ir no museu. E eu fico olhando lá, o rei tal, que casou com a rainha da Grécia, que casou com o rei de Portugal, que casou com a rainha. Geralmente é uma linhagem pura, de rainha que casa com o rei. Mas o rei dos reis, o Senhor dos senhores, tem na sua linhagem histórias tão conflitantes e complicadas como essas que nós acabamos de ler. Todas apontam para Cristo. Aqueles que dizem, Gênesis capítulo 12, quando Deus chama Abraão, diz: Abraão, eu vou fazer de você uma nova nação. Jesus nasceu lá de Abraão. Eu comecei a ler, o primeiro é Abraão. E quando Deus faz uma promessa, Ele faz assim: Abraão, em você, Abraão, e na sua linhagem, até Jesus, serão benditas todas as famílias da terra. Olha aqui para mim, irmão. Você está na linhagem espiritual de Abraão,
de Jesus Cristo. Nós nascemos todos lá vindo do Éden, vindo de Noé, e não importa o quão complicado foi a tua família, Jesus transforma histórias. Eu sou filho de um homem que foi frequentador de boates, eu sou filho de um homem que foi beberrão, eu sou filho de um homem que foi alcoólatra, mas Jesus quebrou toda a maldição do meu passado e da minha família, e fez de mim uma nova criatura, e faz de você uma nova criatura. Eu já tive alguém na minha família que foi assassino, que foi preso, que foi alguém que teve complicações. O meu passado, pastor, é um passado de abusos, é um passado de dor. Pois eu quero dizer a você que o teu passado de dor não será maior do que o futuro de bênção que Deus tem reservado para você. Se você crê, dá um glória a Deus bem forte aí. Não há história que Ele não mude. Não há história de família tão difícil que Ele não possa tornar uma família abençoada. Você é uma linhagem espiritual abençoada. Eu li pessoas aqui, e talvez se alguém dissesse: puxa, Jesus veio dessas mulheres. Tem homens aqui que tem história pior, mas Deus permitiu, irmãos, para saber que Ele fez homem. Ele se fez homem. Ele poderia ter vindo, nascido num palácio, mas Ele nasceu numa manjedoura. Ele poderia ter vindo e nascido numa linhagem real, mas Ele nasce numa linhagem de pecadores. Sabe por quê, irmãos? Porque nós somos assim, e Deus faz isso. Ele pega um pecador, uma pecadora como nós, e transforma em alguém que vai morar no céu. O diabo fica querendo esfregar na nossa cara: não, mas não sei quem fez isso, você fez isso, ou a tal dia você fez aquilo. Aí vem o sangue de Jesus e passa e diz: mas o meu sangue já cobriu e perdoou de todos os pecados. Eu não tenho compromisso com o passado de dor. Pode ser que no meu gene, na minha genética física, tenha alguma característica ruim. Vocês já ouviram alguém que falou assim: você é ruim igual seu avô, é ruim igual seu pai? Tem gente que libera a palavra negativa, né? Vai casar, você vai casar com esse, você vai ser infeliz. Eu sou profeta, eu estou dizendo que você vai ser infeliz. Profeta do diabo. Porque profeta de Deus abençoa. Se está vendo alguma coisa ruim, ora e quebra, e Deus abençoa. Pastor, tira essas mulheres da genealogia de Jesus. Mesmo tendo tudo isso, irmãos, Ele não pecou. Ele foi fiel até a morte, e a morte de cruz. Eu não conheço a sua genealogia, eu não conheço a história da tua família. Talvez você tenha tido infâncias difíceis, abusos, bullying. Talvez você tenha passado momentos difíceis na tua vida que marcaram você profundamente, que marcaram o seu relacionamento, a sua alma, que marcaram uma situação difícil para você. Eu não estou menosprezando isso. Eu sei que isso é difícil. Eu sei que feridas da alma são difíceis até de cicatrizar. Mas eu estou dizendo a você que alguém que veio de uma linhagem tão ruim como Jesus, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor. Ele escolheu nascer pobre para que nós fôssemos prósperos. Ele escolheu morrer na cruz, e era maldição, para que nós fôssemos abençoados. Eu estou falando aqui, irmãos, do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E eu estou dizendo a você, nesta Santa Ceia do mês de março, que a bênção de Deus está sobre você e a sua casa. Por isso Ele diz: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Creia no Senhor Jesus Cristo e será salvo você e a sua casa. Não importa o tamanho do problema, Deus é maior. Não diga para Deus que você tem um grande problema. Pode dizer para o problema: você tem um grande Deus. Pode reafirmar: não importa, pastor, o que me aconteceu ontem e anteontem, Deus está me dando oportunidade de escrever uma nova história. Esse é o tema do nosso ano, uma nova história. Conheço pessoas, irmãos, que tinham tudo para dar errado e deram certo, porque Jesus entrou na vida delas. E eu conheço pessoas que tinham tudo para dar certo. Se você pegar Amy Winehouse, uma das vozes mais lindas do mundo, blues, cantora, famosa, rica, com 27 anos. Um tempo antes dela morrer, eles fizeram um bolão, uma aposta na internet. Quanto tempo levaria para ela morrer? Porque ela se drogando, caindo no meio do palco,
Fizeram um bolão na internet. Em quanto tempo ela vai morrer? Um talento daquele. Eu já citei vocês Elvis Presley, que eu tanto admiro. A música dele, cresceu na igreja, tinha tudo para dar certo. Veio de uma linhagem de cantores. 42 anos, está lá enterrado, morto por uma overdose. E outros mais. Você olha e fala, puxa, aquela pessoa tinha tudo para dar certo. Faltou Jesus. Porque talvez alguém olhou para você e disse, era improvável que você desse certo. Era improvável que eu tivesse aqui filho de um alcoólatra. Era improvável que eu tivesse aqui neto de um avô que casou com a dona da fazenda e perdeu tudo. E foi trabalhar de empregado dos outros. Era improvável que talvez você estivesse aqui com a sua história. Mas o improvável, quando encontra Jesus, ele se torna provável e abençoado. E eu quero dizer a todos que estão aqui, você é abençoado por Jesus. Você é abençoado por estar na presença de Deus. Você não está numa cama de hospital lutando com uma intubação. Você não está lutando contra a morte que está chegando. Você não está dentro de um presídio, de uma cadeia. Você está livre para louvar e glorificar o Senhor. Valorize. Valorize. Esta semana, entre uma viagem e outra, eu passei a fazer uma visita para um menino de 9 anos, o Rafael, filho de pastores nossos de Rio Claro. E a nossa equipe está cuidando desse menino. Arrumamos o hospital. Mas há um ano atrás o médico diagnosticou, ele disse uma doença rara e ele vai morrer em um ano. Ele ainda era um menino cheio de vida, correndo. E os pais me trouxeram, eu disse, olha, meu filho, em um ano, segundo os médicos, essa doença, esse câncer raro, vai levá-lo. Um menino de 9 anos de idade. E nós cuidamos dele, arrumamos o hospital em Jaú para ele. Os médicos há um mês atrás disseram, leve para casa. Rafael, não tem mais o que fazer para ele aqui. Rafael tinha 3 sonhos: conhecer o Neymar, assistir um jogo do São Paulo, no Morumbi, e conhecer o Rio de Janeiro. E eles levaram o Rafinha para o Rio, levaram no jogo do São Paulo e mandaram uma carta para o Neymar. Eu mudei a minha imagem do Neymar, viu, gente? O Neymar o recebeu no vestiário da seleção, deixou o Rafa ali com todos os jogadores da seleção brasileira no jogo, hospedaram os pais. Só fique amanhã, porque amanhã tem o jogo. A gente quer que vocês fiquem aqui para assistir o jogo. Colocou eles lá no camarote junto com a família do Neymar. Isso tudo está na internet, se quiser ver depois. O Domingo Espetacular da Bandeirantes fez uma reportagem com o Rafa. E um dos nossos assessores disse, olha, o Rafa está em casa, é Rio Claro, é um bairro perto de Rio Claro. São pastores da nossa igreja, os pais. E nós estávamos bem atrasados para ir para Ribeirão Preto. Disse, vamos passar lá. Eu sinto de passar lá e orar pelo Rafa. Há um ano atrás tirei algumas fotos com ele, sorridente na convenção. E agora ele já estava na cama, sedado, há 24 dias sem se alimentar. Sem água e sem comida. E os pais, irmãos, não foram eu que os confortei, foram eles que me confortaram. Pais crentes, pais de Deus. Cada palavra, pastor, nós cremos em Deus. Vocês estão muito abalados, pastor? Nós estamos confiando em Deus. Se o Senhor quiser levar, está na mão dele. Se permanecer, é Ele. Até lembrei daquela canção que a gente canta, né? Se Deus fizer, Ele é Deus. Se não fizer, Ele é Deus. Eu não amo a Deus pelo que Ele faz. Quem ama a Deus pelo que Ele faz, corre o risco de não amar quando Ele não fizer. Quem ama a Deus só pelo que Ele dá, corre o risco de não amar quando Ele não der mais. E nós oramos ali. E eu orei por aquela família. Tiramos uma foto com o Rafa. Ele já não estava mais interagindo, mas ele estava entendendo. Ai, que gracinha. Ai, que belezinha. Não tem problema não, viu? Pode deixar ele no chão da igreja, que o melhor lugar que tem para criança é o chão da igreja. E nós saímos dali, irmãos. E a canção que me veio naquele momento, não cantei, mas depois nós fomos o resto da viagem orando e pensando no exemplo do Rafa.
9 anos. Para mim foi algo muito forte. Quando 2 dias depois o pai mandou uma fotinha dele, diz: o Rafa foi promovido, foi levado para o céu. Nossa genealogia, nossa vida, irmãos, oferece momentos difíceis. O que nos faz ter essa segurança é a presença de Jesus. Se nós estivermos ligados a coisas materiais, daqui a pouco a gente vai se decepcionar, porque elas vão, o carro vai. Às vezes eu estou aqui consagrando a chave, me alegrando com o irmão que comprou o carro, e daqui a pouco alguém está ali: pastor, ora porque roubaram o meu carro. Daqui a pouco a gente está celebrando a vida, consagrando uma criança, daqui a pouco a gente parte. Uma criança como o Rafa. Eu quero dizer a você, irmãos, que Deus sempre nos dá oportunidades. Hoje é uma oportunidade. Você está ouvindo uma palavra como essa, fica firme com Jesus. Ame a Ele pelo que Ele é para você, e não pelo que Ele pode fazer. Sua fé não está firmada no que Ele faz, e sim no que Ele é. Ame a Jesus pelo que Ele é. Ame a Jesus, ame a Jesus, ame a Jesus. Ame as pessoas que Deus colocar do teu lado, da tua família. Ame a Jesus, ame, amando as pessoas. A palavra de Deus diz: se você não amar o irmão que você vê, como é que você vai amar Deus que você não vê? Como é que você diz que ama Deus se você não ama, não estende a mão para o teu irmão? Quadrangular, eu tenho um novo slogan hoje, viu? Quadrangular, um coração para amar e mãos para servir. Nós servimos, e Deus nos dá a oportunidade de escrever uma nova história. Eu quero orar por você. Os diáconos vão se preparar. Daqui a pouquinho a gente vai tomar a ceia. Coloque a mão sobre o teu coração. Senhor, esta palavra que o Senhor falou comigo quando eu li, sobre pessoas desqualificadas para estar na geração de Jesus, mulheres que foram pessoas que para a sociedade atual e até para a sociedade da época, eram pessoas que não poderiam estar na linhagem de Jesus, o Rei dos Reis. Para nós que achamos, ó Deus, que somos juízes, talvez nenhuma delas entraria na linhagem do mestre. Mas não fomos nós que escrevemos a história, foi o Senhor. E o Senhor escolheu Tamar, o Senhor escolheu Ruth, Betseba. O Senhor escolheu mulheres, ó Deus, que aos olhos humanos não poderiam estar ali. Como talvez na nossa genealogia tenha havido genes de pessoas não muito louváveis, de pessoas, ó Deus, que talvez pisaram na bola, talvez erraram, e nós julgamos, foram excluídas até do rol da família. Mas nós estamos aqui para declarar e te agradecer, porque o Senhor escreve uma nova história, e este é o ano de uma nova história, que o Senhor está escrevendo na nossa vida uma nova história, e nós te louvamos, Pai, te agradecemos. Obrigado pela nossa genealogia. Quebra, Senhor, toda a maldição do passado, quebra tudo aquilo que não nos pertence, nos dá condição, ó Deus, de ser feliz, de crer no Senhor, de ter fé, como esse casal, ó Deus, que esta semana perdeu seu filho, ó Deus, mas estão na casa de Deus, te louvando, uma dor imensa, mas, ó Deus, sabem que o Senhor é o nosso conforto, a nossa fortaleza. Por isso eu oro a Ti, Senhor. Se há pessoas aqui que estão carregando traumas do passado, abusos, situações difíceis de esquecer na alma, feridas, Pai, cura agora. Derrama do Teu sangue, que vai ser ministrado daqui a pouco, e nos abençoa. Cura-nos, ó Deus, também na alma, no espírito, para que possamos, ó Deus, ter uma vida plena, ajudar pessoas. Aquilo que eu passo hoje me servirá de exemplo e de alicerce para que eu amanhã esteja ajudando pessoas. Eu abençoo a cada um, Pai. Diga assim comigo, querido: meu Deus, meu Pai, muito obrigado por eu estar aqui. Diga: Pai, na minha história, dos meus antepassados, talvez tenha havido pessoas problemáticas. Talvez na história recente eu tenha familiares problemáticos. Mas, Pai, me dá a oportunidade de escrever hoje uma nova história,
que o meu passado fique no esquecimento e o meu futuro fique debaixo da tua glória e da tua mão, em nome de Jesus. Diga: eu quero começar uma nova história. Todos os dias eu estou recomeçando debaixo da tua mão santa e poderosa. Diga: em nome de Jesus, vou vencer todos os desafios. O meu passado de dor não será maior do que o presente de glória e o futuro de promessas que o Senhor tem para mim. Só quem crê, glorifique e bendiza o nome do Senhor Jesus. Aplauda Ele bem forte. Diaconato da igreja pode entrar. Aleluia. Receba essa palavra em nome do Senhor Jesus.